Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Hoje eu estou aqui no Papo com Café para falar um pouquinho de um conteúdo difícil e ao mesmo tempo muito desafiador por parte dos instrutores práticos. Muitos instrutores têm dificuldade em levar esse aluno para dirigir no meio dos outros carros, para dirigir no meio do movimento, de um fluxo maior de veículos, que é o famoso dirigir no trânsito. É importante a gente falar disso, por quê? Porque muitos instrutores não levam com o receio que algo errado possa acontecer. E esse algo errado é um acidente, né? É o aluno ficar muito tenso, muito nervoso, e contornar essas situações se tornam difíceis. Porém, eu acredito que quando nós, instrutores, desde o início das aulas, começamos a formar o aluno mais autônomo, que o aluno possa entender cada situação que ele vai fazer no veículo, como arrancar, como parar, como trocar de marcha, sem que o instrutor narre tudo para ele. Isso faz com que, quando chegar na hora de encarar o trânsito, esse aluno por si só saia-se um pouco melhor. Quando tu está dando aula, né, lá num bairro mais calmo, seja em vias coletoras, né, seja no bairro de prova, mas quando tu está dando aula lá, tu tem o quê? Tu tem cruzamentos, por exemplo, que não são sinalizados. E para isso aplica-se aquela famosa regra, né? A direita é fechada e a esquerda aberta. Porém, a importância de levar o aluno para o trânsito é tão, como eu posso falar, ela é tão fundamental, porque lá no trânsito o aluno vai encontrar conversões direita e esquerda diferentes dessa. E como ele não vai ter ido ainda, fica mais difícil dele resolver essa situação. Por vezes, pode ocasionar um acidente, né? O que acontece? Como que eu, instrutor, vou fazer isso com segurança? Como falei agora já no início. Desde o início das aulas, ensinando o aluno a tomar decisões e baseado nisso, o instrutor vai corrigindo. Quando o aluno chega lá na quarta aula, quinta aula, sexta aula e que ele já apresenta condições técnicas de arrancada, de parada, de troca de marcha, ele mexe na direção de forma correta, ele já começa a dirigir de forma mais suave, de forma mais natural, este é o momento de começar a introduzir ele no trânsito. Por que isso? Porque lá no bairro ele já não está mais errando, ele já está dirigindo com uma certa segurança. Porém, as dificuldades desse bairro são menores. Quando tu vai levar esse aluno lá para o movimento, o aluno ele já começa a perceber que tem mais dificuldades com veículos. Ele tem que ficar parado no cruzamento 10 segundos, 15 segundos esperando os carros para depois ele arrancar. Ele tem que arrancar com uma certa agilidade porque em seguida vem outro carro. Isso tudo vai acontecer nessa inclusão deste aluno junto aos demais veículos da via. E é nesse momento que o aluno começa a apresentar alguns erros que ele já não estava mais cometendo lá no bairro, lá no local da prova. Por isso a importância de levar o aluno também para o movimento, também para dirigir no trânsito, junto com os demais veículos. Quando tu estiver lá no bairro e na tua cabeça, na cabeça do instrutor, entender que ele já está preparado, esse é o momento de tu começar a andar direita, segunda, esquerda, aonde o instrutor já planeja um caminho
de uma via de maior movimento, não precisa ainda ser a via que tem muito movimento, mas precisa ser uma via que o aluno estranhe aonde ele está andando. Lucas, mas aí tu vai perguntar para o aluno se ele se sente apto para ir lá ou não? Não, não sugiro isso. Até porque a maioria das respostas vai ser não, não pode, não, não vou, não tenho condições, não me sinto seguro para isso. São algumas respostas que os alunos dão, né? Então, quando tu, profissional do trânsito, instrutor, entende que o teu aluno já está preparado para esse desafio, tu vai fazer um caminho diferente e tu começa a entrar numa via de maior movimento. Então tu está andando no bairro e aí tu visualizou uma via arterial de 60 km por hora. Geralmente são vias de fluxo maior. Anda lá, né? 50 metros, 100 metros, 200 metros. Esse período, ele é fundamental para observar a reação do teu aluno. Se tu perceber que esse aluno ficou muito tenso, e a gente percebe isso quando ele faz força na direção, né? A gente percebe isso quando ele muda a fisionomia dele. Esse é o momento, então, de entrar a primeira rua à direita e sair desse movimento novamente. Percebe-se, ele andava num bairro, tu levou ele para um movimento maior, ele teve uma reação. Sai do movimento maior e volta para o bairro de novo. Quando ele voltar para o bairro de novo, tu vai perceber que ele começa a errar algumas coisas, porque a cabeça dele ainda está lá no movimento. Aquele aluno que estava confiante, muitas vezes vai ficar menos confiante. Aquele aluno que achava que já estava dirigindo muito bem, vai achar que está dirigindo menos do que dirigia antes. Com isso, o instrutor consegue também trabalhar essa parte psicológica do aluno, junto com ele, dizendo para ele, olha, é natural, né? Ali, logicamente, a gente tem que ter um pouco mais de agilidade, mas tu tá dirigindo muito bem, né? A gente arranca, a gente para, a gente troca de marcha sozinho e eu não falo nada. Então, essa conversa no retorno para o bairro, ela é fundamental. Quando o aluno começa a baixar a adrenalina um pouquinho, começa a dirigir de novo bem, né? Esse é o momento de cair numa outra rua de movimento de novo. Vai chegar um momento que esse aluno não vai mais se importar com o movimento, porque ele vai começar a ficar acostumado em dirigir aquilo que ele fazia no bairro, porém de forma mais ágil, de forma mais segura no meio dos carros, porque ele vai ficar confiante. Isso tudo é um processo. Assim como esse aluno apresentou uma dificuldade, nós retiramos ele do movimento de novo para treinar mais um pouco, para conversar com ele, outros podem ser que não apresente essa dificuldade. E aí então a gente continua andando. Eu sugiro que nós, instrutores, façamos isso quando tiver faltando mais ou menos uns 30 minutos para acabar uma aula. 25 minutos, 20 minutos. Por quê? Para que eu consiga fazer o meu aluno dirigir um pouco no trânsito. Porque senão ele não vai nem sentir a troca do local, né? Ele não vai nem sentir aquela dificuldade. Então é necessário que tu inicie num bairro mais tranquilo, né? A quinta aula, a sexta aula, logicamente vai depender um pouco da habilidade do aluno, das condições dele também, né? Mas à medida que o instrutor, tu percebe que ele já está ficando preparado, vai colocando aos poucos ele no trânsito. Aqui eu falei a parte da introdução do aluno no trânsito. E onde entra a parte do instrutor estar preparado? Quando a gente começa a dar aula,
tudo parece muito estranho, inclusive os dois pedais que a gente tem, né? Algumas técnicas a gente vai aprendendo no decorrer das aulas, outras a gente aprende lá no curso de formação, né? E uma técnica que eu ensino lá no curso de formação e que eu estou passando agora exclusivamente para quem não é lá do curso é ter a técnica de apoiar o pé embaixo do pedal do freio do instrutor para bloquear o pedal do freio. Isso é um recurso a mais que tu vais ter na hora de precisar usar os pedais. Eu só quis falar para você que a questão que o aluno estranha o primeiro momento, mas que à medida que ele vai andando, ele vai acostumando, acontece o mesmo conosco, instrutor. O início a gente estranha, dá um certo receio, dá um certo medo, porém nós vamos nos acostumando. E à medida que a gente vai dando aula, os nossos reflexos vão ficando mais aprimorados. Certo, pessoal? Se vocês estão gostando aí do canal, do Papo com Café, me dê essa moral. Te inscreve no canal, ativa o sininho, porque sempre que tem vídeos novos, o YouTube te avisa e isso facilita. Além, claro, de pedir para vocês compartilhar o nosso canal, fazendo com que ele chegue para muitos instrutores, para muitas pessoas. E quem sabe aí a gente vai tornando a nossa categoria, a nossa profissão melhor, mais preparada, de uma forma mais leve. Sem ser muito pesado, a palavra acho que é pesado. Nem sempre estudar é pesado e cansativo. Papo com Café, a gente espera que esteja sendo, né, de uma forma bem legal, porque eu estou cada vez mais apaixonado com todas as conversas e bate-papo que eu tenho. Hoje não tem ninguém aqui, mas eu conto com vocês. Tá bem, pessoal? Muito obrigado e me dê essa moral aí, tá?